A graça e a paz do Senhor, queridos irmãos. Olha nós aqui novamente na Escola Bíblica Especial. Seja muito bem-vindo. Você promessista, você evangélico de outra denominação, você católico, você espírita, você ateu. Você é muito bem-vindo aqui neste programa, cujo objetivo é fazermos uma reflexão bíblica a respeito de alguns assuntos que têm tudo a ver conosco. E eu gostaria de começar a nossa interação nesta oportunidade lembrando uma frase que eu li quando eu ainda era adolescente. A frase dizia o seguinte: a saúde de uma igreja não é medida pela quantidade de bancos lotados que ela possui, mas sim pela quantidade de missionários que a mesma envia ao campo para pregar o Evangelho. Eu não me lembro ao certo quem era o autor desta frase, mas a impressão que eu tenho é que ela define muito bem o que é igreja no modo missão. A igreja no modo missão é a igreja que não se preocupa tão somente em preservar os seus membros, mas tem o interesse de que novos membros surjam e participem das suas atividades. A igreja do modo missão não se preocupa tão somente em preservar os métodos que trouxeram os seus membros atuais. A igreja no modo missão, ela é sensível a contextualizar os seus trabalhos para que novas ovelhas sejam arrebanhadas ao aprisco. Estamos abordando esta frase, esta reflexão, igreja no modo missão, porque é o tema geral da nossa lição bíblica ao longo desse trimestre. Ao longo desse período que estamos estudando a palavra de Deus, estamos falando a respeito deste assunto. E eu quero convidar você mais uma vez para estar com a gente durante todo esse tempo, para que a gente possa entender igreja aos olhos do Senhor e possamos encarnacionar a missão que Ele entregou para este povo chamado igreja. Daqui a pouco a gente volta, daqui a pouco a gente conversa um pouquinho mais. Maravilha, meus amados, estamos de volta, vamos servir a Deus, vamos pensar um pouco a respeito da palavra do Senhor. Como eu disse no início aqui da nossa programação, nós temos o desafio de conversarmos a respeito de igreja no modo missão. Nós sempre conversamos semanalmente a respeito de um tema. Este tema ele é rediscutido nas nossas unidades, nos nossos cultos presenciais. A Igreja Adventista da Promessa tem um chamado histórico para o ensino. Para nós, para a nossa denominação, o ensino é algo muito precioso, o ensino é algo muito caro. E nós precisamos fazer sempre essas reflexões. E estamos conversando sobre como nossas igrejas, como as igrejas locais, como a Igreja Adventista da Promessa tem encarado a missão que o Senhor entregou para que ela possa pregar o Evangelho a toda criatura. E para que sirva de base aqui para o nosso estudo, nós temos sempre analisado as cartas pastorais, as cartas escritas pelo apóstolo Paulo a dois dos seus vários discípulos. Dois desses discípulos que eram chamados de Tito e Timóteo, dois novos pastores, que foram enviados ao campo para pastorear algumas igrejas, e todas as semanas a gente conversa sobre recomendações que o velho apóstolo, que o velho pastor deixou para esses jovens líderes espirituais. Hoje nós vamos começar a conversar sobre a segunda carta de Paulo a Timóteo. O tema específico da nossa lição é uma comunidade que batalha com coragem, e como de praxe nós temos um texto bíblico central, um texto bíblico que representa aquilo que a gente vai pensar ao longo dessa lição. O texto bíblico está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Diz assim: por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Pois bem, para nós refletirmos a respeito desse assunto, nós temos a grata companhia da missionária Célia. Que satisfação, missionária, recebê-la aqui no nosso estúdio, na TV Viva a Promessa. Missionária Célia é uma mulher de Deus,
uma mulher estratégica na nossa denominação. Atualmente lidera o CETAP, que é o Centro de Estudos da Igreja Adventista da Promessa, o Centro de Ensinos. A missionária Célia tem uma vasta experiência no campo pastoral, já foi missionária no exterior, ali no Equador, e hoje o Senhor a trouxe para estar com a gente. Bem-vinda, missionária, que prazer recebê-la, sobretudo para falar desse tema tão importante, Igreja no Modo Missão. Fique à vontade para poder comentar o pessoal de casa e aproveite, por gentileza, e já nos dê o seu parecer a respeito desta lição que a gente vai conversar no dia de hoje. Amém. É um prazer, pastor Hilbert, estar aqui com você e com os nossos telespectadores, né, que acompanham esse programa que é tão importante, né? É muito importante a gente estudar a Bíblia e compreendê-la, né, nos pormenores, nos detalhes, né, que a gente estuda e se prepara para transmitir isso exatamente para que o texto fique bastante claro. Então, é um prazer. E eu, particularmente, amo ministrar as cartas pastorais, né? Eu, durante um período, ministrei cartas pastorais no seminário, e hoje há uma disputa, né? Tem vários professores nesta área, mas é uma das minhas preferidas. E, especialmente, na lição de hoje, que nós estamos entrando na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. E esta carta é um escrito diferente dos outros escritos de Paulo, né? Por quê? Porque Paulo, ele agora, debaixo do decreto de Nero, já foi decretada a morte dele, ele sabe que ele vai morrer dentro de pouco tempo, ele está numa prisão agora, que ele não pode ter a presença de outras pessoas, é diferente da prisão domiciliar, né? Onde ele recebia amigos, pessoas vinham lá para estudar a palavra com ele. Agora não, ele está numa masmorra, numa prisão que existe até os dias de hoje. Quem for a Roma pode visitar, que está como ponto turístico, né? Chama Marmentino, a prisão Marmentina, que era assim, tipo de um poço, pastor Hilbert, que eles faziam nas pedras, né? E colocava o prisioneiro lá dentro e fechava. Então era um lugar escuro, úmido, frio, e ele já velho, ele já está aí na casa dos seus 70 anos, né? Não, direitos humanos para Paulo não tinha não fazia nenhum sentido. Nenhum sentido. E ele está ali naquele momento e ele sabe que Nero não vai voltar atrás, o decreto já saiu, né? E aí ele olha o mundo como está. Ele pensa nos seus pastores que estão lá fora, mas especialmente no Timóteo. Por quê? O Timóteo, ele conheceu o adolescente. Então, ele formou o Timóteo como pastor. E o Timóteo, ele quando a gente estuda um pouco a personalidade dele, ele não é um líder que se impõe, como é o Tito. Ele é diferente, a maneira dele... A personalidade de Timóteo é mais intimidada, né? Isso. É uma pessoa mais recatada. Mais recatada, isso. E aí há uma preocupação do apóstolo Paulo. Ele disse, como será que ele está encarando essa situação? Porque o grande líder está preso e vai ser morto. A igreja está sendo perseguida, os cristãos estão sendo presos, estão sendo mortos. Então, você ser associado a Paulo ou ao cristianismo, um seguidor de Cristo, naquele momento era extremamente perigoso. E aí Paulo está preocupado, como que Timóteo está reagindo? Então, eu preciso falar com esse meu filho. E nessa carta, pastor, o que faz ela diferente das demais é que Paulo escreve com a alma. Ele demonstra as suas emoções. A gente vai ver ele dizendo, olha, eu estou sozinho. Ele sente solidão. Ele sente frio, ele pede para Timóteo que venha vê-lo e que traga a capa que ele deixou na casa de Carpo, porque ele está com frio. Então, assim... se sente abandonado, né? Ele diz, todos me abandonaram, só Lucas está comigo. Então, assim, ele expressa os seus sentimentos.
né, o momento difícil que ele está enfrentando, mas a palavra de Deus precisa seguir adiante. Não é nessa lição, é no outro capítulo, que ele vai dizer, eu estou prisioneiro, mas a palavra de Deus não está presa, não está algemada, né? Então ela precisa seguir, né? Então, nesse primeiro capítulo que a gente vai estudar, né, Paulo dando coragem, estimulando Timóteo, e que serve de lição para a gente, né? Que diante das lutas, das dificuldades, a gente não deve se intimidar, né? Porque é por amor ao Evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo, missionária Célia, está nos ensinando, está ensinando primeiramente ao seu discípulo, ao seu filho na fé, Timóteo, o valor da missão. A missão é tão importante que ela se sobrepõe ao conforto. Isso. Né? Como seres humanos, assim, nós tendemos a desejar uma vida mais confortável. A própria igreja, ela luta para que tenha mais facilidades para pregar o evangelho. Mas o que Paulo está nos ensinando é que as dificuldades, elas não podem se tornar pretextos para deixarmos de cumprir a missão. Isso. A missão tem que ser cumprida. O exemplo do apóstolo Paulo nos apresenta isso. A situação dele não era nada fácil, mas ele faz questão de escrever uma carta para o seu discípulo, para o seu filho na fé, Timóteo, para que Timóteo entenda que mesmo quando as coisas não estão bem, a igreja deve continuar pregando a palavra. Isso. A gente não pode pregar a palavra somente quando as coisas estão em ordem, quando tudo está caminhando da maneira como desejamos. Quantas vezes, né? Isso é meio que natural, né? Depois que eu ajustar a minha vida, eu vou me doar mais para que a igreja seja mais efetiva na pregação da palavra. Parece que não há tempo para isso, porque a pregação do evangelho é urgente, não é? Mesmo sentindo solidão, sentindo frio, mesmo sentindo tristeza. E sabendo que vai morrer dali a algum tempo, a gente não sabe exatamente quanto tempo, né? Mas é pequeno o tempo. Sim. Porque o decreto já saiu. Então ele sabe que ele vai morrer. Né? E mesmo diante de tudo isso, ele encontra, né, e claro que isso é o Espírito Santo de Deus, né? Que fez a diferença na vida desse homem, né? Que aí ele escreve encorajando e mostrando, né? Que é na ação do poder do Espírito Santo que a gente segue. E a gente sempre faz assim a conexão com o tema geral da nossa lição, que é a igreja no modo missão. A Igreja de Cristo, historicamente, ela sempre enfrenta dificuldades. Existem épocas que as dificuldades são maiores ou menores do que em outras épocas. Todavia, a igreja ela não pode jamais deixar de cumprir o seu ministério, de cumprir o ministério da pregação da palavra. E o tema de hoje, que nos diz uma comunidade que batalha com coragem, precisa nos fazer refletir sobre isso, né? A nossa igreja, independentemente das circunstâncias que ela estiver inserida, ela não pode abrir mão da missão. No sentido coletivo, das suas atividades lá na congregação, mas no sentido pessoal também, a gente lá no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente acadêmico, ambiente familiar. E o nosso pessoal de casa, missionária Célia, assim, sempre nos ajuda muito a pensar na Escola Bíblica Especial, né? A equipe aqui da TV Viva a Promessa fez uma enquete a respeito dessa lição. Eu gostaria aqui de apresentar algumas respostas desta enquete para a gente ouvir, para a gente ser abençoado por esses irmãos, mas também para que eles possam ajudar a gente a avançar no assunto. Foi feita a seguinte pergunta, uma pergunta de natureza pessoal. Atualmente, você se sente um crente encorajado? Por meio das nossas redes sociais, essa pergunta foi apresentada. E, missionária Célia, 33% das pessoas que responderam as perguntas nesse contexto de encorajamento, se a pessoa se sente encorajada ou não, 33% disseram que se sente muito encorajada. 40% disse o seguinte, sim, hoje sim. Parece que houve uma mudança de chave em algum momento. Quem sabe, ao longo desses estudos, né, houve essa mudança de chave, essa virada de chave. E temos 27% dizendo não muito. Obrigado pela sua participação. A gente também perguntou, ao pessoal de casa, o pessoal que nos acompanha pelas redes, o seguinte, qual a maior dificuldade
para falar de Jesus para outras pessoas. Nós temos aqui o Tom Coach, o perfil Tom Coach, que respondeu o seguinte: timidez. Me faz lembrar de Timóteo, né? Uhum. Paulo faz questão de encorajar Timóteo a não se esbarrar na sua própria timidez, não é isso, missionário? É isso mesmo. Deus não nos deu o espírito de timidez, de covardia, mas de coragem, né? Isso. Tem a Etienne Gomes também, esse perfil respondeu o seguinte: sou tímida. Vê a timidez também como uma barreira. O André Wesley Nunes não sabe como abordar, ele responde saber como abordar, ele entende que esta é a sua dificuldade para poder falar de Jesus para outras pessoas. @Geluísa responde o seguinte: não existe dificuldade, existem oportunidades e possibilidades. São algumas respostas. A gente gostaria aqui de apresentar outras, mas o nosso tempo não permite. Obrigado, viu? Obrigado por nos ajudar. Sua palavra é muito importante. Você que está nos assistindo, vai deixando seu comentário aqui, depois a gente acompanha, depois a gente lê, tá bom? Deus abençoe vocês e o Senhor está nos estimulando a continuarmos batalhando na pregação do Evangelho, batalhando de uma maneira corajosa. Missionária, a gente vai aqui para as nossas perguntas, tem sido a nossa didática dos nossos programas. Vai aparecer aqui para o pessoal de casa, você que tem a sua lição bíblica, poderá acompanhar também aí, lendo-a, mas a gente vai aqui fazer a exposição da primeira pergunta, que diz o seguinte: nós leremos 2 Timóteo 1, 3-6, eu vou pedir a gentileza da minha irmã e missionária Célia para fazer essa leitura. 2 Timóteo 1, dos versículos 3-6. Também tem a sugestão de Lamentações, vamos nos restringir aqui à segunda carta a Timóteo. E a pergunta gira em torno do seguinte: o que Paulo pretendeu provocar em Timóteo ao trazer lembranças passadas? Por favor, missionária, lê para a gente e já nos ajuda respondendo. Ele diz assim: dou graças a Deus a quem sirvo com consciência limpa, assim como servir os meus antepassados, ao mencionar-te sempre em minhas súplicas, noite e dia. Recordo-me das tuas lágrimas e desejo muito te ver para encher-me de alegria. Também recordo a fé que há em ti, que primeiro habitou em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice. E estou certo de que também habita em ti. Por essa razão lembro-te de que despertes o dom de Deus que há em ti, mediante a imposição das minhas mãos. Parece uma palavra saudosista, né? De alguém que está trazendo à memória algumas coisas, né? O que a gente pode aprender com isso, minha irmã? Por que Paulo está trazendo de volta as suas boas lembranças? Vou mencionar o texto lá de Lamentações. Por favor. Que é quando Jeremias está olhando a cidade destruída, né, de Jerusalém por Nabucodonosor depois da invasão, né, o palácio queimando, o templo queimando, o povo morto, né, a grande maioria da população foi morta. E aí os que sobreviveram foram levados cativos, né, para a Babilônia. E aí quando ele compõe, que é uma canção, né, fúnebre, Lamentações, aí ele, olhando esse cenário, ele diz: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Paulo conhecia esse texto. Conhecia. E por isso que Paulo está citando, né? Está dizendo isso, mexendo, né, com a memória de Timóteo. Exatamente por isso ele diz: olha, lembra dos ensinos da tua avó. Quer mexer com a gente? Fala dos nossos avós, não é verdade? Todo neto tem, assim, paixão pelos avós, né? Ele olha, lembra dos ensinos da tua avó, lembra dos ensinos da tua mãe, eu lembro das tuas lágrimas, aqueles momentos que a gente viveu junto, quando a gente chorou por amor ao Evangelho de Cristo, quando a gente meditava na palavra de Cristo, né? Aqueles momentos especiais de oração ali na presença de Deus. E ele disse: e eu quero que você
traga a memória e não se esqueça, no versículo 6, né? Por esta razão, lembro-te que despertes o dom de Deus que há em ti. Que dom que é esse? Ele não foi chamado para o ministério? Ele tinha um chamado da parte de Deus e ele não podia esquecer desse chamado, né? Deus o chamou para esta obra. E aí ele completa o versículo dizendo, esse dom de Deus que há em ti, mediante a imposição das minhas mãos. Quando ele foi ordenado, né, ao pastoreio, né, dirigindo a Igreja de Cristo, ele recebeu a imposição das mãos do apóstolo Paulo. Então ele recebeu esse comissionamento, né? Ele foi enviado, né, como missionário, como pastor, para cuidar daquelas ovelhas do rebanho de Cristo. E aí Paulo está dizendo isso para ele, não esqueça do teu ministério, porque quem te chamou não fui eu, foi Deus. É bacana, porque Paulo, ele está nos ensinando, né, a lidarmos de maneira positiva com o nosso passado e não fazer do passado um bloqueio para a gente avançar. Vamos falar do contexto de igreja missionária. Paulo está lembrando a Timóteo das coisas boas que aconteceram na sua caminhada missionária, na sua caminhada cristã. E nós, como Igreja do Senhor, a gente é uma igreja praticamente centenária, a Igreja Adventista Promessa tem mais de 90 anos de história, a gente tem boas coisas para serem recordadas, tem muita coisa boa que o Senhor Jesus fez na nossa igreja. Você, de repente, promessista, congrega numa igreja que tem 50 anos de história, 40, 60. A gente precisa lembrar dos bons tempos onde esta igreja, ela contou com o engajamento dos seus membros, como essa igreja foi plantada, mas isso não pode bloquear a gente de avançar. Isso não pode fazer com que a gente deixe de pregar o evangelho no dia de hoje, né? As coisas boas do passado servem para nos encorajar, para continuarmos cumprindo a missão. A missão do ontem foi cumprida, certo? Para o tempo anterior, a missão foi cumprida. Mas Timóteo tinha que continuar pregando o evangelho. Porque Jeremias, quando ele diz assim, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, quais eram as promessas de Deus que tinha feito para Jeremias para transmitir para o povo? Eles vão ser cativos 70 anos, mas voltarão. Isso. E vão reconstruir a cidade, vão reconstruir o templo, reconstruir os muros, e eu continuarei sendo Deus deles. Então, o que Jeremias está lembrando? Eu não posso me esquecer disso, que há uma promessa de Deus, né? E que mostra, o momento é ruim, mas lá na frente Deus vai mudar essa história. Então, eu sempre digo, nas igrejas que eu trabalhei, pastor, eu sempre disse isso pro rebanho, né, que eu pastoreei, quando você está passando por um momento de luta, de crise, às vezes a gente tem crises, né? De desânimo, aí pensa em parar, pensa em não seguir, ou mesmo por uma enfermidade, por uma perda. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Pense nas coisas que Deus já fez na tua vida, não é? Pense nas coisas que Deus já operou na vida da igreja onde você está. Quantas coisas Deus já fez na vida daquele povo, na vida daquela igreja. E isso dá ânimo para a gente seguir adiante, né? Isso serve, inclusive, de testemunho, né? Para pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Vão olhar para a gente que está passando por alguma dificuldade e perceber o modo como nós encaramos as dificuldades. E se nós continuamos batalhando com coragem, de certo modo a gente está pregando o evangelho. A gente continua aí no modo missão. Segunda pergunta missionária, vamos aí continuar fazendo essas leituras. 2 Timóteo 1, versículo 7, 14. Se a irmã entender que é positivo ler um dos outros textos que estão mencionados aí também na segunda pergunta. A questão nos diz o seguinte: onde os cristãos podem encontrar a coragem necessária para a batalha da fé? Parece uma pergunta óbvia, mas a gente precisa consultá-la à luz da palavra de Deus.
2 Timóteo, o apóstolo Paulo na masmorra, né, escrevendo para o seu discípulo, ele fala a respeito de onde ele encontrava tanta coragem para superar suas adversidades. Por favor, missionária. Esse versículo é extremamente importante, o 7, pastor. A minha tradução diz assim: porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. A tradução mais próxima do original é a que está na lição bíblica e muda um pouquinho. Diz assim, olha, cadê? Aqui. Pois Deus não nos deu um espírito, e com letra maiúscula. Está falando do Espírito Santo de Deus. Tá? Deus não nos deu esse Espírito Santo para que a gente tenha medo, porque o Espírito Santo, ele produz na gente, né, a ousadia, ele produz na gente a coragem. Então, a tradução melhor seria: pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Olha como muda, né? Então é esse o Espírito Santo que Deus nos dá, que estava à disposição de Timóteo e a gente também, né? E aí segue. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim. Por que Paulo está dizendo isso? Paulo está na masmorra. Então, para aquela sociedade, você chegar nessa prisão era assim, o último da humilhação, né? Porque só ia para essa prisão aquela pessoa que realmente estava condenada à morte, né? Paulo, inclusive, sendo considerado um criminoso. Um criminoso. Imagina a imprensa da época, como considerava Paulo. Né? Exatamente. Então aí Paulo está dizendo, não te envergonhes, né? Nem do Senhor Jesus Cristo, porque Paulo é o que leva, né, a mensagem de Jesus Cristo, e ele diz, e nem de mim, né? Porque prisioneiro dele, eu estou preso, mas eu estou preso por amor de Cristo. Né? Não estou preso porque eu cometi um crime, né? Porque eu quebrei uma lei, eu roubei, matei, eu fiz algo, né, que mereceria estar aqui nessa prisão. Não, o que aconteceu com ele foi que ele pregou Jesus Cristo, por isso ele está preso. E aí segue, pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos do Evangelho, segundo o poder de Deus. Então, pode ser, pastor, que na nossa caminhada a gente sofra perseguições, né, por amor do Evangelho de Cristo. Mas essas perseguições são por conta daquele que trouxe salvação à nossa vida, que fez a diferença na nossa vida, e isso a gente não pode esquecer. Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não por causa das nossas obras, mas devido ao seu propósito e à graça que nos foi concedida em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e que agora se manifestou pelo aparecimento do nosso Salvador Jesus Cristo, que destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho, do qual foi constituído pregador, apóstolo e mestre. Olha a diferença. Eu não estou aqui na prisão porque eu sou um bandido, eu não sou. O que Jesus fez de mim? Um pregador, um apóstolo e um mestre, né, do Evangelho. Por essa razão, sofro também essas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Ele tinha segurança, né, de que ele cria em Jesus Cristo, e era a certeza de que Jesus é o próprio Deus, é o Filho de Deus, que veio a esse mundo para trazer salvação, não somente ao apóstolo Paulo, mas a todo aquele que crê em Jesus, né, como Senhor e seu Salvador. E aí ele dizia, eu estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia.
Eu vou deixar esse comentário que é para a próxima Sim. lição, né? Preserva o modelo das sãs palavras que de mim ouviste na fé e no amor que estão em Cristo Jesus. Guarda o bom tesouro com o auxílio do Espírito Santo que habita em nós. Acho que até aí, né? Maravilha, missionária. A gente, assim, começa assim a ouvir, né? A gente precisa navegar no tempo, né? Hoje, para a gente estar lendo isso, assim, é muito tranquilo, mas o Timóteo, ele sabe que o seu discipulador tinha escrito essa carta a partir de uma masmorra. Então, imagine, foram mãos cansadas que escreveram essas palavras. Uma pessoa com a alma abatida escreveu essas palavras. Ela não escreve a partir de um gabinete, né? A partir de um escritório. Escreve a partir de uma prisão das mais terríveis do seu tempo. Mas onde ele encontrava tanta força, onde ele encontrava tanta inteireza de fé. Deus não tinha lhe dado um espírito de covardia, de temor. Paulo, ele era guiado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo habitava dentro dele. Então a gente precisa entender, né? Esse negócio de igreja, esse negócio de caminhada na fé, isso é espiritual, missionária, isso não é. A igreja não pode ser confundida com qualquer agrupamento. A igreja não é uma agremiação, a igreja não é uma ONG, a igreja não é uma associação. Um clube. Não é. Não. A gente, se a gente não tomar cuidado, a gente acaba confundindo, né? Não, qualquer grupo que se reúne tem o seu valor, pode até ter o seu valor social, mas assim, igreja é um grupo diferente. Por isso que a igreja não pode perder sua característica missionária, porque quando Jesus a criou para um propósito. E Jesus vai conduzir essa igreja para o seu propósito, que é a missão de pregar o evangelho, mas enquanto isso o Espírito Santo atua. Ele vai trabalhando nas nossas fraquezas, né? Ele vai aperfeiçoando o poder dele em meio às nossas limitações. Missionária, a terceira pergunta, ela fala sobre 2 atitudes positivas recomendadas por Paulo para que a igreja se engaje na missão. A gente sempre está trazendo luz a esse assunto e a Bíblia é muito rica, né, missionária? A gente poderia aqui colher lições espirituais para as mais diversas áreas da vida, com as palavras que o apóstolo escreveu. Mas como a gente sempre está falando de igreja do modo missão, a gente não quer que você que está em casa apenas seja confortado com essas palavras. Seria muito cômodo para a gente, né, ler essas palavras paulinas deste modo. Claro, o Espírito Santo está nos consolando, mas ele está nos provocando, porque Deus nos abençoa para nós sermos abençoadores. Então, assim, a proposta aqui é a gente entender 2 atitudes positivas recomendadas pelo escritor dessa carta para que nós, como igreja, povo de Deus, estejamos engajados na missão. Então, fique à vontade, missionária. Quiser ler, fique à vontade. Quiser já responder direto, também fica a seu critério. Tá. A primeira é participar com ele dos sofrimentos pelo Evangelho, né? Ele fala, participa comigo, né, dos sofrimentos pelo Evangelho. O que significa isso? Olha, eu sempre uso como comparação o Tiradentes. O Tiradentes não morreu pelo Brasil? Foi um Marte, né? Foi um Marte. Fez alguma diferença? O dia 21 de abril para a gente é apenas um feriado que o pessoal aproveita para passear, para viajar. Fez diferença? Temos seguidores de Tiradentes nos dias de hoje? Não, né? Agora, o Evangelho de Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por nossa vida, para nos dar a salvação, para nos dar a vida eterna, para uma mudança de vida. É diferente desses que perderam a vida por uma causa política, né? Isso, totalmente diferente. Então, quando Paulo diz assim, olha, participa comigo dos sofrimentos, né? Por amor ao Evangelho, é diferente você sofrer pelo Evangelho. Por quê? Porque é por alguém que deu a sua vida para que a gente tivesse vida. Né? Olha que diferença, né? Então Paulo está dizendo isso para Timóteo, olha, o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, se você tiver que sofrer perseguição,
né? Os imperadores romanos perseguiram a igreja. Naquele período a perseguição estava intensa, né? Então ele estava sentindo, né, a perseguição. Ele diz, mas participa disso. Por quê? Porque é por amor a Jesus Cristo. Podemos dizer que é um privilégio? Paulo está dizendo que é uma honra. Sofrer por fazer algo errado, né, é vergonhoso. Isso. A gente não pode confundir, né? A gente, se fizer coisas erradas, a gente vai colher o que plantou. Exatamente. Mas quando a gente sofre injustiças, segundo Jesus, a gente é bem-aventurado. Paulo está dizendo, olha, participe desse sofrimento, porque vale a pena, né? Vale a pena. Se for sofrer pelo evangelho, vale a pena, né? Exatamente, porque a gente sabe quem é Jesus e o que ele fez. Aí está a diferença, né? Que não causa dúvida. Gente, já se passaram 2000 anos e aqui estão os seguidores de Cristo. A gente continua seguindo, continua pregando o evangelho, né? Em comparação ao que eu utilizei do Tiradentes, né? O Tiradentes é um marco histórico, né? na história do Brasil. Somente isso, né? Não fez uma diferença assim que a gente... Não, foi significativa. Né? Sua atitude não produziu efeitos espirituais em ninguém. Em ninguém, não. Não trouxe salvação a ninguém, né? E ao contrário de Jesus Cristo, sim. Né? E é nesse sentido, né, que a gente também cumpre a missão missionária, porque quando a gente entende o evangelho da maneira correta, porque o evangelho, ele nem sempre vai nos dar uma posição confortável, vai nos colocar numa posição confortável. Né? Às vezes o evangelho vai trazer sofrimento. Não que Deus seja sádico, não que Deus tenha prazer na nossa dor, de forma nenhuma. Mas, às vezes, para as pessoas entenderem a palavra de Deus, a gente vai passar por algumas situações complicadas e a nossa reação nessas circunstâncias vai representar bem aquilo que o evangelho em sua essência significa. Porque o evangelho, ele é poderoso, mesmo quando as coisas não estão bem, a gente consegue sentir paz e sossego na alma. Isso. E uma coisa que a gente não pode esquecer, pastor Hilbert, nós somos peregrinos aqui nessa terra. O peregrino, ele se apega às coisas dessa terra? Não. Ele está peregrinando. Ele sabe que está com os dias contados. Contados. E nós somos peregrinos, né? A nossa terra, o nosso lar não é aqui. Quem se apaixona por essa terra não está entendendo o propósito de sua existência, Exatamente. Né? Então, se na peregrinação vierem sofrimentos, né, vierem momentos de dor, por conta do Evangelho de Cristo, o que Paulo está dizendo que a gente deve seguir adiante, né? Não deve fugir, né, desse sofrimento. Então, quando a gente tiver, missionário, aqueles que são evangélicos que estão nos assistindo, os promessistas, o evangelho da denominação, pregando o evangelho, a gente não pode esconder essa parte da mensagem, né? A pessoa que decidir seguir a Jesus, seus problemas não vão desaparecer. Não. É importante a gente deixar isso claro, né? Porque o evangelho triunfalista, ele é sedutor. Seus problemas vão acabar, nunca mais você vai ter dificuldade. E não é isso, né? O próprio Cristo falou, né? No mundo tereis aflições. Ele mesmo nos disse, mas qual é a palavra de ânimo? Mas tende bom ânimo, né? Vai passar, né? E a segunda atitude que ele recomenda é manter o padrão da doutrina cristã. Pastor, isso é importante demais. A gente não pode alterar os princípios da palavra de Deus. Né? A Bíblia, ela é atemporal, né? Ela é palavra de Deus. Nós cremos que a Bíblia é palavra de Deus. Cremos e defendemos, né, isso. E ela vale para todos os tempos. Né? Então, o ensino que está contido aqui, eu não posso alterar, né? Eu não posso mudar ou adaptá-lo. Né? Então, o padrão da doutrina nós precisamos manter. Os princípios da palavra de Deus. Né? Tudo aquilo que é princípio, eu preciso manter, eu preciso seguir, preciso cumprir. Princípios são eternos, né? São eternos. Quando a gente fala de missão, a gente tem falado bastante aqui, missionário, assim, né? A gente sempre fala sobre a importância do nosso enraizamento em Cristo, né? Porque
Se nós não estivermos enraizados na palavra, não faz sentido falar de missão. Só que aí o enraizamento não pode ser um fim em si mesmo. A gente é abençoado para poder abençoar outras pessoas. Então a gente tem pensado muito como a gente pode transmitir a mensagem do Evangelho para quem não faz parte do convívio religioso. E a gente sempre conversa que não é errado a igreja no seu sentido coletivo ou no seu sentido pessoal, no sentido pessoal dos seus membros, contextualizar a mensagem, desde que isso não fira princípios. Isso. Princípios são intocáveis, né? Isso. E parece que Paulo tem essa preocupação também, né? Exatamente. Manter o padrão, né, da doutrina. Manter né? o padrão da doutrina, não se perder, não se adaptar, né? Porque naquele momento de perseguição, os judeus, eles começam a haver uma separação, né? Dos judaizantes e da igreja, né? Isso. Porque como vem a perseguição sobre os cristãos, então, como eram identificados também como os guardadores, né, de sábado, por exemplo, então os judeus também eram. Então eles começam a se separar, né? E para não serem identificados com o cristianismo, né? Há uma separação ali, uma divisão. E a gente não pode alterar aquilo que a palavra diz por medo, né, de uma perseguição, ou adaptar porque me convém, ou porque de repente vai fazer mais sucesso, eu vou encher mais a igreja, Isso vou aí. ter mais pessoas. Na hora de cumprir a missão, é mais fácil as pessoas entenderem se eu ocultar essa parte da mensagem. Mas não é isso que a palavra nos propõe, né? A gente precisa pregar o evangelho, e a pregação do evangelho, assim, nem sempre ela será aceita, né? E aqui, pastor, a gente não está falando de liturgia, Sim. Não é? Isso. A liturgia, ela pode ser, sim, né, adaptada, ela pode ser atualizada, a liturgia em si, sim, né? A forma como levar a palavra. Então, eu posso fazer as adaptações para o mundo moderno, mas a essência da palavra eu não posso mudar. E assim, a gente sempre está falando sobre missão, que a gente falou sobre liturgia, algo que tem a ver com o coletivo. Mas às vezes, assim, no dia a dia, lá na faculdade, né? Como é que você pode pregar o evangelho de uma maneira contextual? Porque quando vai para o culto, né? A gente sempre saúda os irmãos com a paz do Senhor, a gente tem toda aquela linguagem de culto, litúrgica mesmo, né? A gente pode contextualizar a nossa linguagem num diálogo, numa conversa, quando prega o evangelho, desde que a gente não omita a essência da palavra, a doutrina. Isso. No final dos tempos, né? O livro de Apocalipse, ele desvenda o que vai acontecer nos dias que precederão a volta de Jesus. Os cristãos, eles serão identificados como aqueles que têm a fé em Jesus e a guarda dos mandamentos de Deus. Ou seja, a doutrina, ela não se perde, né? Não. Ao menos para quem crê em Cristo de maneira correta. Verdadeiramente, né? Isso mesmo. Missionária, 2 Timóteo 1:12. Queria pedir que você, por gentileza, lesse para a gente, depois lesse o versículo 18. E no mesmo volume, no 4º capítulo, versículo 8. Vamos fazer essa dinâmica de leituras bíblicas para responder a 4ª pergunta, que nos fala sobre esperança, a esperança futura expressada por Paulo. Então, o 12, primeiro, né? Primeiro, o versículo 12 do capítulo 1, por favor. Por essa razão, sofro também essas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Isso, 18 agora, por favor. O 18. O Senhor lhe conceda que naquele dia obtenha misericórdia diante do Senhor. E bem sabes quantos serviços Ele me prestou em Éfeso. Agora o capítulo 4, versículo 8, por gentileza. Desde agora a coroa da justiça me está reservada, o qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Paulo falou das coisas que aconteceram no passado, a vida de Timóteo, da origem da sua fé, falou da importância dele se manter firme no tempo presente
E Paulo agora aponta para o futuro. Uhum. Ele fala dessa esperança futura, que é a referência para todo aquele que recebe Jesus como o Senhor e Salvador. O que é que a missionária tem a nos dizer sobre essa esperança futura, dita por Paulo, minha irmã? Ele menciona um depósito, não é? Isso. Guarda o depósito. E o autor aqui da lição, ele diz que o termo grego para esse depósito é filaço, e contém a ideia de guardar algo sob vigilância para evitar que algo se perca. Então, assim, a imagem de algo é que você guarda 7 chaves e alguém vigiando para que aquilo não seja roubado, né? Do que ele está falando? É da mensagem. Esse depósito é a palavra de Deus, né? Aquela que nos foi confiada e que faz a diferença na nossa vida, né? Esse bom depósito. E por que ela aponta lá para o futuro, né? Ele, quando chega aqui no final dessa carta, que foi o versículo que a gente leu, o anterior vai dizer assim, ele diz, eu combati o bom combate. Acabei a carreira. Acabei a carreira. Quer dizer, ele estava seguro de ter feito tudo que Deus tinha colocado nas mãos dele, ele fez. Né? Ele afirma isso, né? E ele disse, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. É o depósito. É o depósito. E aí ele dizia, essa coroa da justiça já está guardada lá para mim, que o justo juiz naquele dia me dará. Que dia que é esse, pastor? O dia que vai marcar o maior acontecimento de todos os tempos, né? A volta gloriosa de Jesus a esse mundo, que não pode ser esquecida, porque se nós esperamos, vou parafrasear Paulo, se esperamos Cristo tão somente para esta vida, somos os mais miseráveis dos homens. A pregação do Evangelho, em essência, ela não se restringe a coisas que Deus pode fazer no tempo presente. Uhum. Eu sei que isso é complicado para uma pessoa que não está no meio religioso entender, porque é algo que não pode ser aferido pela ciência. Não tem como a gente provar cientificamente que Jesus vai voltar. Não tem, mas isso é real. Ele prometeu, do mesmo modo que ele subiu, ele vai descer. Voltará com poder e grande glória. Isso. Ciência pode até não entender e não saber explicar, mas o céu vai se abrir. Jesus descerá rodeado por seus anjos. E nós não podemos, missionária, de modo nenhum, ficarmos intimidados em falar essa verdade. Porque para algumas pessoas vai parecer uma lenda, vai parecer uma história infantil. Mas isso é a essência do Evangelho. É real, pastor. Vai acontecer. E Paulo, até próximo da sua morte, ele faz questão de lembrar, olha, isso é real, olha, eu combati o bom combate e agora eu estou esperando a coroa da justiça, a qual o justo juiz dará a mim naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quanto amarem a sua vinda. É de arrepiar, viu, missionário? É verdade. É lindo demais, né, pastor? Porque senão a gente vai começar a achar que o Evangelho é apenas aquele que restaura a família, com quanto isso seja importante. O Evangelho, ele abre porta de trabalho, com quanto isso seja importante. O Evangelho apenas cura, com quanto seja importante. O Evangelho também nos ensina que um dia Cristo porá fim a todo sofrimento e limpará dos olhos toda lágrima. Amém. Glória a Deus. Amém, missionária. Nós temos na nossa lição aqui uma parte aplicativa, que nos sugere compromissos. A gente examinou os recados pastorais, missionária, com sua experiência acadêmica aqui, nos trouxe luz ao que estava acontecendo naquele tempo. Fizemos aí uma conexão com a proposta de sermos igreja da missão, no modo missão, com base naquilo que aprendemos. E os compromissos para hoje, missionária, são o seguinte, uma igreja no modo missão possui membros que acreditam firmemente no Evangelho. Uma igreja no modo missão possui membros que se apoiam mutuamente no Evangelho. Para a gente finalizar, missionária, com base aí nessas duas frases, qual é o recado final que você deixaria para esse povo bonito que está nos assistindo? Então, eu vou dizer a você que
se o Evangelho fez diferença na sua vida, se Jesus chegou na sua vida e fez a diferença, a gente não pode se esquecer, que foi o primeiro conselho que ele deu a Timóteo, né? A gente sempre deve trazer à memória, né? Aquele momento que o nosso coração ardeu, quando Jesus chegou nas nossas vidas e fez a diferença na nossa vida. Então, isso a gente não pode perder o foco, né? Sempre ter isso em mente, sempre levar adiante essa mensagem, né? Ter ela sempre viva na nossa mente e no nosso coração. E os membros, como que eles se apoiam mutuamente? Se eu vejo que um companheiro de caminhada, né, na vida cristã, ele está se perdendo, ou ele está fraquejando, ele precisa de ajuda, eu tenho que ir lá, né? Levar uma palavra de ânimo, de esperança, falar do amor de Jesus, colocá-lo em pé. E ao final, pastor, que a gente possa dizer que nem o pastor Paulo, né? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Amém. Eu pretendo, pastor, eu peço a Deus todos os dias que eu consiga dizer essas palavras quando chegar o dia que Ele vai me levar. Que eu combati o bom combate, que eu acabei, cumpri a missão, tudo aquilo que Deus colocou nas minhas mãos, eu fiz, né? E ter a minha coroa guardada para aquele dia. Não somente a minha, né? Como de todos aqueles que amam a sua vida. Essa semana, aliás, algumas semanas atrás, a Igreja Evangélica perdeu um nome importante, né? O pastor Timothy Keller. O pastor Timothy Keller dormiu no Senhor por conta de um câncer, mas o que me chamou a atenção não foi a morte, porque isso acontece com todos nós, mas mesmo sabendo que estava travando uma luta para viver, Timothy Keller, ele terminou seus dias escrevendo. Ele fez questão de escrever um livro antes de cumprir sua jornada neste mundo. E eu comentei com minha esposa, a missionária, Timothy Keller entendia que estava aqui para cumprir uma missão. Então, enquanto tinha fôlego, ele continuava na sua jornada, para que pudesse ter esse sentimento que a irmã aí, de maneira emocionante, acabou de expressar, né? O sentimento de dever cumprido e de certeza da salvação. Porque por isso que a gente não pode ser uma igreja que se restringe ao modo manutenção. A gente tem que ser uma igreja da missão, porque outras pessoas têm que sentir o que a missionária acabou de sentir, o que a gente sente. Outras pessoas precisam entender que nós estamos aqui neste mundo de passagem. Missionária, muito obrigado. Amém, que alegria, pastor. Que emocionante estar com você aqui, né? Amém. Deus abençoe, que o Espírito Santo continue cuidando do seu ministério importante, cuide da educação na Igreja Adventista da Promessa, que Deus lhe traga novamente. Eu sei das suas muitas demandas, mas que sabe lhe dar o privilégio para a gente de ter sua companhia novamente. Amém. A gente vai orar ao Senhor, a gente vai pedir a bênção de Deus pela vida da missionária, pela sua vida que nos assiste. Muito obrigado, pastores, missionárias, presbíteros, diáconos. Obrigado, igreja, que nos assiste. Deus abençoe a todos vocês. Então, eu quero orar. Eu vou pedir ao Senhor que cuide de vocês, que continue abençoando, que nós sejamos uma igreja no modo missão. Obrigado, meu Deus e meu Pai. É tão bom poder participar da Escola Bíblica Especial, porque a gente reflete Bíblia. Nosso propósito é estudar o Evangelho, que possamos entender que fomos chamados para batalhar. Estamos num campo de batalha, não para lutar contra a carne e o sangue, não é essa a proposta, mas para manter a nossa fé, enfrentando todos os desafios que o mundo espiritual nos apresenta. Que jamais a gente esqueça disso, e mesmo em meio às dificuldades, tal como passou o apóstolo Paulo, continuemos a cumprir a missão, combatendo o bom combate, possamos cumprir a nossa carreira, para que no dia glorioso da volta de Jesus a esse mundo, estejamos preparados para ser arrebatado e viver juntamente com Ele por toda a eternidade. Obrigado pela vida da missionária Célia. Obrigado pelos irmãos que nos assistem. Obrigado por esta programação. Em nome de Jesus. Amém.
Obrigado, meus irmãos. Uma excelente semana. Até a próxima programação, se Deus assim nos permitir.